Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois dentro de instantes nós vamos refletir sobre algo poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz, e o nosso tema de hoje, a prática da fé. O nosso texto, a carta de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, acompanhe comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Portanto, temos aqui uma carta muito prática, né? Tiago é o autor dessa carta e aqui, no caso, Tiago, irmão de Jesus, né? Porque na época dessa escrita, o Tiago, discípulo mesmo, já tinha sido morto, né? E então o Tiago, ele era irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Esse Tiago, ele não creu durante o ministério do Senhor, mas quando Jesus ressuscitou, ele ficou muito crente, né? Ele ficou um homem muito temente, se tornou um dos principais líderes de Jerusalém, e pela vivência de Tiago na caminhada com Jesus, ele de fato entendeu o que é a fé. Ele entendeu que a fé não é apenas uma questão interna, um pensamento, um sentimento, mas ela é uma vivência diária, né? Então, Tiago, ele vai tratar muito sobre a questão da prática. A carta toda de Tiago é prática, né, para as nossas vidas. E aí, então, nós percebemos que ele escreve essa carta aos cristãos e cristãs que estavam dispersos por causa da dura perseguição ao cristianismo nessa época. Então ele vai escrever a todos os que estão dispersos, por isso é conhecido como a epístola universal, né? Então a todas as pessoas, inclusive essa carta é para você e é para mim também. Então Tiago enfatiza uma coisa importante: a fé deve ser prática, e é isso que nós vamos ver aqui, né? Ele diz o seguinte: a todos os que creram e foram batizados, abraçaram a fé, ele está dizendo o seguinte: a fé vai ser provada. Sempre a fé vai ser provada. Ele estava dizendo: a fé de vocês vai ser provada, dizendo que eles iriam passar por variadas provações, né? E a palavra que Tiago usa aqui, ela vai denotar exatamente uma variação de cores, várias cores, né? Que é a palavra no original. Então, o que é que ele está dizendo? Vocês passarão por vários níveis de provações. Então, é uma coisa importante. Talvez você esteja pensando: ai, meu Deus, né? Você vai passar por vários níveis de provações, mas a sua fé será confirmada
para a glória de Deus. Então, Tiago, na direção do Espírito Santo, ele provoca os cristãos a terem um olhar diferente no meio das tribulações e ainda disse, as tribulações são passageiras. Então, nós não podemos nunca estacionar nas provações, ficar focada nessa questão e caso ela esteja passando, a gente ainda ficar olhando para trás, vivendo por essas lembranças, porque ele está dizendo exatamente, elas são passageiras, nós precisamos ter essa didática já de entrar numa prova e entender que nós vamos passar por ela com a graça de Deus. E, portanto, a fé prática, ela transforma a tribulação em triunfo. Como é essa questão maravilhosa, né? Primeiramente, ele nos diz que nós devemos ter por motivo de alegria o passar por muitas provações. Por que será? Porque a provação vem de Deus, amados e amadas, né? Provação não é tentação. A provação vem de Deus. A provação ela vem do Senhor para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento na fé, né, na nossa vida espiritual. Já a tentação vem de nós mesmos, nós somos provados por nossas próprias cobiças, né? A tentação também vem do mundo com seus encantos, os seus enganos, e vem do diabo para nos destruir. Essa é a tentação, portanto é diferente da provação. A provação é de Deus para o nosso bem. Mas se você está sendo provado, está passando por tribulações, glória a Deus, é de Deus para a sua vida, né? Bendito seja o Senhor. Então alegre-se, porque esse tempo vai gerar crescimento espiritual para você, a sua fé será confirmada, Deus está moldando em você o caráter de Cristo, né? E você discernir isso e se alegrar com esse tempo vai transformar a provação em triunfo para a glória de Deus. Então, nesse tempo, se você está olhando para mim e dizendo, eu estou atravessando, eu estou sendo provado, então é uma rica oportunidade que você tem de colocar a sua fé em prática, porque você pode, agora nesse tempo, se deparar com os dias e cenários adversos, né? Ambientes repletos de pressão, talvez você esteja vivendo, se deparando com isso. Então é indispensável você lembrar que em meio a tudo isso, há uma força poderosa que pode te guiar. O que é essa força? A tua fé. Preste muita atenção nisso. A fé pode ser um norte para a sua vida, em situações desafiadoras que você precisa atravessar, que vai te levar a decisões importantes que podem impactar muitas pessoas que vivem ao seu redor. É na fé que nós encontramos a resiliência, amados e amadas, para superar pesados desafios dessa vida. A força que nós buscamos não está na força do nosso braço, nem nas nossas habilidades e nem na autoajuda, mas está na nossa capacidade de confiar e entregar-se completamente a Deus. É aqui que está, então, a força que nós buscamos. Mesmo que exista uma forte resistência na sua família, no seu trabalho, com pessoas que você convive, seja escola, né, seja faculdade, mesmo que exista essa resistência, esse preconceito, assuma sempre o seu papel de homem de Deus e de mulher de Deus, né? Olha só, e aplique a sua fé sem medo, né, para que as suas decisões torne-se uma influência positiva que levará muitas pessoas a crerem em Deus. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, a fé prática, ela passa pela prova do tempo. Talvez você esteja pensando que tempo é esse que não termina e tudo mais, né? Então, nós percebemos que na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim, que nós que somos do Senhor nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência e a experiência produz esperança. Então veja bem que aqui é enfatizado sempre a palavra produzir, né? E tudo que vai produzir algo demanda tempo. Então se nós arrancarmos frutos verdes de uma árvore, nós vamos perder a linda oportunidade de saborear um fruto maduro, cheiroso, doce, né? Então nós perdemos
essa questão. Agora, algumas pessoas, preste muita atenção, nunca colherão alguns frutos. Por quê? Porque nós somos uma geração contaminada com a pressa. Quantas pessoas estão arrancando o verde, né? E deixando de viver o melhor da vida. A nossa mente, amados e amadas, está direcionada por esse sistema para ser uma sociedade movida aceleradamente com fome do agora. Esse sistema está fazendo isso com todas as pessoas. Quantas pessoas não têm mais nenhuma paciência de assistir um vídeo por inteiro se não for salteando, né? Quantas pessoas não aceleram os seus áudios porque a mente está acelerada? É algo incrível que está ocorrendo conosco, né? Quantas pessoas não sabem esperar, vivem ansiosa porque não chegou aquele dia que ainda virá, né? Mas fica com um excesso de ansiedade. Então isso nos empobrece espiritualmente, porque as coisas mais importantes da nossa vida levam tempo. Grave isso no seu coração. É necessário preparar a terra, é necessário plantar, é necessário regar, esperar para colher, né? Tudo isso é necessário. Olha, um bom casamento leva tempo, amigos leais leva tempo de amizade, um trabalho relevante vai requerer tempo. A educação dos nossos filhos requer tempo, amados, dedicação de tempo. A intimidade com Deus requer tempo. Tudo isso exige de nós esforço, exige perseverança ao longo do tempo. A própria fé é assim, né? É a certeza daquilo que nós esperamos, né? É a prova das coisas que nós ainda não vemos. Então é no tempo que a nossa fé, ela cria raízes para se agarrar forte e crescer, né, naquela força. A fé, ela é provada, portanto, pelo tempo. É o passar do tempo que nos permite desenvolver a nossa fé e conhecer verdadeiramente a Deus. O pastor Kilson falou domingo passado sobre a questão de conhecer ao Senhor. Eu quero deixar uma frase para você de A.W. Tozer, quando ele disse: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Veja bem, é necessário dedicar tempo. Como é que você quer ser uma pessoa íntima de Deus se você não dedica tempo para isso, né? É necessário pensar e refletir nesse dia. Quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo como um lugar de crescimento, né? E desenvolvimento da nossa salvação, desenvolvimento da nossa fé, nós caminhamos então em direção à vontade de Deus. Nós encontramos a verdadeira esperança para curar o coração ansioso, né, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, às vezes, nós ficamos pedindo: meu Deus, muda esse tempo, vira esse tempo, mas Deus não está interessado em mudar o tempo. Deus não está interessado em mudar as circunstâncias que você vive nesse tempo. Deus está interessado em trabalhar em você, no seu coração, na sua vida. É nisso que Deus está interessado. Nós devemos pedir que Deus nos mude, que Deus nos transforme em filhos de um bom Pai. Nós devemos pedir que Deus nos transforme em filhos que confiam nele. Que Deus nos transforme em filhos que encontram descanso nos braços do Pai. Filhos que se sentem em casa mesmo estando distantes, né? Filhos que, independentemente do tempo, entendem: eu sou dele, eu tenho um Pai, eu estou com ele e ele está comigo. Então, se assim você crê, assim é, para a glória de Deus, né? Então, concluo essa reflexão desse dia dizendo a você: Abraão, ele mostrou a sua fé, como nós lemos lá na carta de Tiago, né? Ele mostrou a sua fé em Deus, tendo uma atitude de plena confiança ao entregar o seu filho ao Senhor em sacrifício. Ele confiou em Deus, ele não questionou, ele simplesmente confiou no Pai Celestial, né? Então, todas as pessoas na Bíblia Sagrada passaram por provas. Olhe bem para mim o que eu vou dizer a você: assim será com você também. Não tem jeito, você vai passar por provas, porque todos aqueles que creem
tenha sua fé provada, para que a fé seja confirmada, né? Para a glória do Senhor. Então, você terá uma linda oportunidade de crescer, de amadurecer, desenvolver a sua salvação, crendo, confiando e consagrando a Deus, não apenas um tempo, mas o tempo, né? O tempo todo você consagra a Deus, porque o tempo não pertence a você, o tempo pertence a Deus. Portanto, consagre todo o seu tempo ao Senhor. Tiago, então, ele usa duas palavras importantes que eu quero deixar para o seu coração. Quando ele vai falar do que está sendo produzido em nós, ele fala a palavra hipomone, que significa que Deus está te dando, gerando em você a paciência para enfrentar problemas difíceis. Também, ele usou a palavra macrotimia, que significa que Deus está gerando em você a paciência para lidar com pessoas difíceis. Então, o que Deus está fazendo? Gerando em você a paciência para lidar com circunstâncias difíceis e com pessoas difíceis. Então, se nós recebemos isso, nós temos um triunfo sobre todas as tribulações para a glória de Deus. Entregue o seu tempo ao Senhor como testemunho de fé, descanse nele, né? Olha bem o que eu vou dizer a você, com total confiança no que Ele está gerando em você. Então eu convido você que neste tempo está passando por provações, hoje você está enfrentando problemas difíceis, está lidando com pessoas difíceis, eu convido você a entregar tudo ao Senhor, consagrar esse tempo ao Senhor, entender o que Deus está gerando e entender que não é a tua força que vai fazer você triunfar sobre tudo isso, não é a autoajuda, mas a fé praticada no dia a dia, com plena confiança no Senhor e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa pessoa que está recebendo essa mensagem neste dia. No nome de Jesus, meu Deus, que ela entenda e receba que o Senhor está gerando nela o caráter de Cristo. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, a paciência para lidar com problemas difíceis e a paciência para lidar com pessoas difíceis. Então, no nome do Senhor, Pai, receba essa pessoa e que ela aprenda no Senhor e na força do teu poder a transformar tribulações em triunfo numa fé prática que vai glorificar o teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, porque no nome de Jesus Cristo você vai ficar sob a paz do Senhor neste dia e até a nossa próxima palavra oportuna. Amém.